Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Patrícia Lisboa e eu participo da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz e fui convidada para fazer parte desses estudos da noite de hoje. Obrigada já, né, desde já pela oportunidade, sou grata. Mais um estudo, mais uma oportunidade de crescimento, né, e nós vamos evoluindo sempre em cada estudo, né? E nós vamos ler, para iniciar os nossos estudos, a página de preparo de ambiente. Ela estará aparecendo para vocês aí no slide número 1. Se vocês quiserem acompanhar, seria bom, porque aí a gente fica na mesma sintonia, né? E é do livro Vinha de Luz, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É na página 94. E o título, Somos de Deus. Nós somos de Deus. João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, mil obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser e julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças, possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramo-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, trabalho e dor, a enfermidade e a morte compele-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. E assim, emanados nessa energia de amor e paz, vamos para a nossa prece inicial. Assim, emanado dentro dessa energia de amor e paz, vamos fechar os nossos olhos para agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade. Querido Jesus, estamos nesta noite unidos para aprendermos um pouco mais, possamos estar com os nossos corações abertos para que possamos receber teus ensinamentos, as tuas lições, que a espiritualidade amiga possa nos amparar, nos ajudar, para que os estudos desta noite fiquem mais claros, para que assim possamos assimilá-los, entender e principalmente colocar em prática o que temos ver ao longo da nossa caminhada terrena. Jesus, obrigada mais uma vez por esta oportunidade de crescimento.
esteja sempre em nossos corações. Ampare e proteja, querido, todos do planeta Terra. Sabemos que é o seu planeta, qual é o que é o nosso, tá? Dessa sempre. Possamos, nesta paz, este amor harmoniosa, de iniciarmos nossos estudos, sua doce e bendita mestre. Obrigada mais uma vez. E assim, vamos iniciar os nossos estudos. E na noite de hoje, nós continuaremos com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a parte primeira, capítulo 4, do princípio vital. Fazendo uma recapitulação, vocês podem acompanhar comigo no slide número 2, que é a do princípio vital. O que seria o princípio vital? É o título do capítulo 4 do Livro dos Espíritos. É a força motriz dos corpos orgânicos. Já está dentro da pergunta do próprio Livro dos Espíritos, na pergunta 67A. Motriz é a força que impulsiona, como se fosse o motor da gente. Então, esse princípio vital está dentro da gente. Dentro desse slide aí, a gente consegue fazer assim, apurar mais meio que rapidinho, né? O princípio vital, a matéria, o que seria inorgânica, orgânica, que a gente vai estar vendo aí dentro dos nossos estudos. E no finalzinho, eu coloquei uma frase complementando, né, que é dentro também do próprio Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos, porém sensivelmente modificado segundo as espécies. Então, esse princípio vital, dependendo das espécies, ele vai sendo modificado, ok? E agora nós vamos começar os nossos estudos acompanhando um outro slide, o slide número 3. Dentro desse slide 3, eu procurei colocar o significado da palavra inteligência e da palavra instinto. E o nosso capítulo, nosso subtítulo que estudaremos hoje é Inteligência e Instinto. Então, nós estamos falando das questões número 71 até a 75 do Livro dos Espíritos, parte primeira, capítulo 4, o título do princípio vital e o subtítulo é Inteligência e Instinto. Então, antes de iniciarmos os estudos, eu quis colocar nesse slide número 3 o significado. A gente às vezes fala tanto, né? Inteligência, instinto. O que seria o quê? Né? Já tem que ter uma noção, uma ideia do significado real da palavra. E aí vocês podem acompanhar comigo que a inteligência no dicionário significa faculdade de conhecer, compreender e aprender. E o que seria instinto? Instinto é impulso natural, independe da razão, que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica. Ou o instinto também, ele é impulso interior que faz um animal executar inconscientemente atos adequados às necessidades de sobrevivência própria, da sua espécie ou da sua prole. Então, aí a gente já consegue identificar a diferença, o que é inteligência e o que é instinto. E a gente vai estudar isso aqui dentro, e aí a gente já tem uma noção da diferença de uma palavra para outra. Tá?
Então vamos para a próxima etapa. E agora nós veremos o último slide, eu prometo, que é o slide número 4. Porque às vezes a gente se questiona assim: será que eu sou inteligente? Será que eu possuo a inteligência? E às vezes a gente pensa que a inteligência é só para aquela pessoa que tem QI. QI é um exame que é realizado que você identifica qual é o grau, né, a quantidade de inteligência que você possui. E aí a gente acredita ou acreditava que só se tinha aquela inteligência quando a pessoa entendia muito de matemática, sabia fazer todas as resoluções matemáticas. E hoje a gente vê que não. E esse psicólogo, que é um cientista norte-americano, é o Rodgers, espero que tenha pronunciado certo, né? Ele divulgou na década de 1980, acompanhem comigo aí no slide 4, a sua teoria das inteligências múltiplas. E aí, estudando um pouquinho, a gente verifica que realmente existem esses outros tipos de inteligência, né? E esse psicólogo, ele concluiu que nessa época, em 1980, que existe 7 tipos de inteligência. Ele já está em estudo, né, na 10ª inteligência, né, que existe a 10ª, a 8ª, a 9ª, mas aí eu peguei essas 7 que ele menciona, e dentro dessa figura a gente começa a analisar os tipos de inteligência e que a gente encontra realmente na nossa vida, né? Nós temos a inteligência musical, que é aquela pessoa que tem aquele dom de diferenciar os sons, os ritmos, os tons e os timbres. São os músicos, né? A inteligência lógico-matemático, que é quantificar dados e avaliar hipóteses. São os nossos cientistas. Eles têm esse desenvolvimento maior. O existencial, que é aquele ser que questiona o sentido da vida e da morte, né? Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu devo fazer. E aí a gente relaciona um pouco com os filósofos, né? E aí nós temos o interpessoal, que é entender os sentimentos e motivações das pessoas, colocando-se no lugar delas. Nós temos o corporal sinestésico, que é coordenar mente e corpo. E aí a gente tem os exemplos dos jogadores de futebol, os atletas da ginástica olímpica, né? Rítmica, né? E tem o judô e outros tipos de modalidades que você usa a mente e o corpo, a sintonia, né? A parte linguística, lidar com a criatividade, com palavras e símbolos, aquelas pessoas que têm facilidade em falar, né? Em escrever. E aí a gente pega os escritores, né? Os palestrantes. O intrapessoal, entender a si mesmo e aos seus próprios sentimentos e desejos. Aquelas pessoas que são bem assim com as coisas, né? Não se inculcam com nada, estão sempre bem na sociedade, com um colega, né? Que estão sempre se interrelacionando bem. E tem a espacial, perdão, perceber o mundo tridimensionalmente. E aí a gente pega o exemplo do arquiteto. O arquiteto, ele olha aquele espaço, ele já consegue, dentro da cabeça dele, da inteligência espacial dele, ele já consegue identificar aonde ele consegue colocar a sala, a cozinha, montar a casa, vamos dizer assim. Isso tudo dentro da cabeça. O naturalista, que é compreender a relação entre os seres vivos e o ambiente. E aí a gente encontra como exemplos, né, as pessoas que trabalham na parte que são os ecologistas, os naturalistas, né, que é mais voltado para a parte da natureza. Eu quis trazer esse levantamento aí das possibilidades de inteligência para nós entendermos e abrirmos um pouquinho mais a nossa
a nossa mente, né, o nosso pensamento e ver que realmente existem um leque de oportunidades aí, que às vezes a gente fala: "Ah, eu não sou bom em matemática", mas a gente tem a nossa inteligência sim, cada um desenvolve dentro do tempo, né, dentro de cada ser, a gente vai desenvolvendo. Tá? Agora a gente vai começar com as nossas perguntas, os nossos estudos. E na pergunta 71, Kardec pergunta assim aos espíritos: a inteligência é atributo do princípio vital? Atributo é o que é próprio, peculiar, ou seja, se faz referência, né? E aí a resposta dos espíritos: não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Tá bem explicadinho, né. Realmente a gente tem a inteligência nos seres somente orgânicos, que têm a vida orgânica. Aquele ser que não tem a vida orgânica, como a planta que ele dá o exemplo aqui, elas só vivem, elas não pensam, né. A gente às vezes vê, né, algum algum amigo ou alguma amiga conversando com a planta, né, aquele carinho, a gente está até emanando para a planta aquele sentimento de amor, mas a planta não pode responder, porque a planta ela não tem inteligência, né, ela somente vive, ela não tem a parte ela só tem a parte da vida orgânica, ela não tem a parte material, né, e para inteligência ser desenvolvida, ela tem que ter a parte materializada. E aí ele conclui um pouquinho melhor dentro da questão 71, e diz assim: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de provarem as suas necessidades. Podem-se distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, ou seja, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. E aí a gente pode pegar os exemplos dos materiais, dos minerais, né? Pedra, areia, isso aí são corpos brutos. Então eles não têm vitalidade e nem têm inteligência. No segundo exemplo, eles falam assim: os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, ou seja, têm vida, porém destituídos de inteligência. E aí são os animais, né? Eles possuem vitalidade, possuem matéria e são formados de matéria, mas não possuem a inteligência, eles possuem o instinto. E o terceiro, os seres animados, pensantes, ou seja, se pensa, possui inteligência, né? Formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar, ou seja, outorgar, consentir. Então é aquele ser humano, somos nós,
nós temos o princípio inteligente, que a gente tem o consentimento e a faculdade de pensar através da inteligência. Espero que tenha ficado bem claro aí essa questão número 1. Já na questão 72, a pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: qual a fonte da inteligência? E a resposta é a seguinte: já o dissemos, a inteligência universal. Na subpergunta, na A, ele diz assim: ele não se contenta e Kardec catuca mesmo para poder ter todas as respostas bem claras, né? Bem claras. E aí Kardec faz uma nova pergunta dentro da 71. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Então, Kardec pergunta aqui se cada ser pode ir lá na fonte retirar um pouquinho como se fosse uma porção, né, dessa inteligência lá na fonte universal. E aí os espíritos respondem: isto não passa de simples comparação, todavia inexata, ou seja, não é certa, não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Então, cada ser tem a sua inteligência, a sua faculdade de inteligência, né? Então, não é chegar ali, pegar uma porçãozinha e colocar dentro do ser da Patrícia, não. Nós temos essa inteligência própria e cada um tem a sua, porque constitui a sua individualidade moral. Continuando, demais, como sabeis, ou seja, existe coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Então, ele conclui aqui na resposta que Kardec faz uma comparação dentro da pergunta, da subpergunta A, que não tem muito sentido, é inexata. E que ele só responde que a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e que constitui a sua individualidade. Porém, ainda não é o momento de sabermos tudo, né? Ou penetrar, conforme ele coloca aqui, não é dado ao homem a penetrar, a saber tudo. E aí a gente compara com o nosso amadurecimento, né? Ainda não estamos preparados para saber tudo, né? E essa é a pergunta 72. Na pergunta 73, Kardec fala assim: o instinto independe da inteligência? E a resposta dos espíritos: precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Então, o instinto é uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, aqui ele quis dizer que o instinto é uma espécie de inteligência, não é a inteligência, é uma espécie. E que a gente é uma inteligência sem raciocínio. E aí a gente vê assim, comparando ao animal. O animal ele tem aquele instinto. Aí às vezes a gente fala, eu coloquei determinada comida e né, o animal foi lá e comeu, mas a comida estava, por exemplo, estragada, e aí o animal não comeu aquela comida estragada. Será que ele teve a inteligência de perceber que a comida está estragada? Não, o instinto dele, né? O olfato, né? O paladar, ele identificou que aquela comida não estava boa, ele não comeu. Então, assim, essa diferença a gente às vezes tem que identificar dentro do nosso dia a dia. O animal ele não é inteligente, ele possui um instinto, né? Que é uma espécie de inteligência,
mas não é uma inteligência propriamente dita, de compreender, conforme eu coloquei lá no slide sobre a diferença do instinto e da inteligência. Não é aquela inteligência de responder, uma planta de te responder, um animal de te responder. Ah, ele late que parece estar me respondendo. Não, ele late porque é o instinto dele, é a comunicação dele. E agora nós vamos para a pergunta 74. Na 74, Kardec pergunta assim: pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Ele ainda explica um pouquinho mais. Isto é, precisar onde uma acaba e começa a outra? E aí os espíritos respondem: não, porque muitas vezes se confundem. Porém, muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Porque se a gente parar para pensar, nós temos instintos também e temos a inteligência. O ato de andar, né, já é instintivamente. Eu levanto e vou caminhando. Já é instinto. Agora, se eu vou subir, se eu vou descer, eu já uso a minha inteligência. Se eu tenho que pegar algo em cima de um armário, eu já coloco um banco, já coloco uma escada e vou subir. Então, eu já uso a minha inteligência para poder pegar determinada coisa em cima do exemplo que eu dei, em cima do armário. Então, aí a gente já consegue diferenciar. E aqui ele explica muito bem isso, que a gente não precisa identificar aonde essa separação, onde uma acaba e a outra termina, né? Que elas acabam decorrendo dos atos que a gente às vezes nem distingue, né? Não é que eu caminho e posso ao mesmo tempo subir num banco. Eu acho que essa 74 ficou bem clara, né? E a nossa questão 75, que é a última do nosso estudo, diz o seguinte: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Então, aí Kardec tentando tirar todas as informações, né, dos espíritos, ele pergunta se a faculdade instintiva diminui à medida que as das intelectuais crescem. E a resposta é a seguinte, bem clara: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Eu achei interessante essa questão 75, porque às vezes a gente fala assim, né? Eu usei alguma coisa em mim, né? Me falou para não fazer, eu tive aquele instinto não seguir por determinada rua, né? Por caminhar por determinado local. Eu tive esse instinto, e a gente fala em instinto, e aqui ele diz que o instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e na maioria das vezes a gente despreza ele, né? E o Kardec, na questão 75, ele ainda faz uma subpergunta. Não contente da resposta, ele ainda faz uma outra subpergunta, que é a questão A. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Esse fechamento dessa questão A tá bem direto, né? Então, ele diz o seguinte, Kardec pergunta por que é infalível a razão. E aí, na maioria das vezes, a gente vai falseando, né?
com a nossa má educação, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. E aí o instinto que não raciocina acaba não permitindo, nos dando a oportunidade de usar a razão. E aí, como é que Deus permite isso? Deus permite porque nós, seres humanos, nós temos o livre-arbítrio. E aí ele conclui no finalzinho aqui, para fazermos o fechamento da 75, ele diz o seguinte: o instinto é uma inteligência rudimentar, ou seja, básica, né? Fundamental, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia entre suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, o instinto e a inteligência em nós, seres humanos, estará sempre aliado, né, à nossa vontade e à nossa liberdade. Lembrando sempre que nós temos o livre arbítrio para as nossas escolhas e que, dependendo dessas escolhas, a gente planta algo e lá na frente vai colher, né? Já chegando no final dos nossos estudos, né? Uma pena, porque passa rapidinho. Complementando esses nossos estudos, pegando lá no Evangelho, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a lei de amor, no subtítulo A Lei de Amor, a instrução dos Espíritos diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, que possamos ter esse amor interno, não o amor vulgar, mas o amor, né, no seu sentido propriamente dito. E assim nós vamos para a nossa prece final. Já de antemão agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, vocês estarem comigo também, aprendendo, né? Estamos juntos. Vamos para a nossa prece final. E assim, vamos fazer a nossa prece de encerramento da noite de hoje, do nosso estudo. Fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos até nosso querido, nosso mestre, nosso modelo. Dizer assim: Jesus querido, obrigada mais uma vez por esta oportunidade que nos foi dada nesta, onde conseguimos, Jesus, aprender um pouquinho mais, dar um passo a mais na nossa evolução, nosso entendimento, modo geral de conceito, de cuidado, dessa complexidade da vida, da existência humana. E assim, agradecidos estamos, Jesus, foi dado nesta noite por
temos. Agradecemos também essa espiritualidade amiga que está sempre conosco, nos envolvendo, nos intuindo, para que possamos sempre fazer o melhor trabalho. Jesus, sabemos das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, mas sabemos também que temos em nossos corações a centelha de amor, e esse amor, Jesus, possa sempre florir, crescer, para que se expanda sempre para todos aqueles que tivermos contato, tivermos em nosso, tivermos ao nosso redor. Querido amigo, mais uma vez agradecemos por esta oportunidade. Sempre nós assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente.